Snap back to you, I wink and say, just another jazzy broadcast day. Fala, meu trabalhador brasileiro, tudo bom? Tudo na paz? Como vocês estão? E diz aí, meu povo, se o salário já caiu na conta, porque eu não sei se é assim com você também, Mabi, mas aqui os boletos chegam antes do dinheiro cair na conta. Eu falo, rapaz, mas não deu nem tempo de ver o negócio e ficar feliz que ele já foi. O mês começa e eu já tô pobre de novo. Dá um salve pra galera, minha CLT. Olá, Kiki. Olá, pessoal. Tudo maravilha com vocês? Eu estou bem, bem feliz de estar aqui mais uma vez. E aqui, ó, já caiu e já saiu, Kiki. Pelo menos eu paguei as dívidas, tá? Só alguma delas, né, Mami? Porque tem tanta dívida. Pessoal, eu e a Mabi estávamos aqui pensando no que a gente poderia conversar depois daquele nosso papo sobre casamento. Aí a gente falou, nossa, nada melhor do que discutir agora sobre dinheiro. Afinal, quem se separar, né, vai ter a partilha ali dos bens e vai precisar desse dinheiro para se divorciar. Se você ainda não assistiu, pessoal, vai lá neste exato momento para tudo que você está vendo e vai ver o vídeo. Depois você volta aqui, que vale muito a pena. É isso mesmo, minha gente. Não deixe de conferir o nosso papo sobre divórcio e casamento fresquinho lá no canal e tá muito divertido. Hoje a gente vai mostrar um aperitivo, um sneak peek para vocês sentirem o gostinho de como tá bom. E eu quero ver quem vai concordar comigo e comenta aí que eu vou responder depois, hein? Então, nada mais justo que pelo menos a questão financeira seja muito bem amparada pro lado da mulher. E homem que tem medo dessa situação, eu acho que ele não deveria nem pensar em casar e ter filhos. Meus trabalhadores, agora que você já assistiu o nosso vídeo sobre o casamento e voltou aqui com a gente, deixa eu te falar que o papo de hoje é sobre o mundo incrível do CLT. Porque afinal, quem não gosta de trabalhar muito e ganhar pouco, não é mesmo? Então você, meu jovem gafanhoto, novo na vida, que não tem nem ideia do que é o CLT. Deixa eu te explicar aqui rapidinho para a gente poder iniciar. O CLT ele é assim, é tipo um manual de regras que você assina para o seu chefe saber o que ele pode ou não fazer com você. Tipo quando você baixa um aplicativo e aí tem aqueles termos de uso que você assina e nem lê, fala, você quer vender sua alma? Quero. Exatamente do mesmo jeito, CLT. Aí com esse regime, né, teoricamente, você tem algumas vantagens a mais do que o trabalhador que não tem a carteira assinada, como férias, 13º e FGTS. É que o mais engraçado é que ela está aí desde 1943, ou seja, já é uma senhorinha aí que já viu de tudo. E de vez em quando ela precisa dar um update, né, aí. Pois é, nem imagina que realmente agora em 2025 muita coisa mudou de lá pra cá, e alguém nem imaginava, né, que alguém ia trabalhar de pijama em frente ao notebook. Pois é, Mabi, hoje em dia o home office é tão bom, mas os chefes eles gostam de ver a nossa cara feia no escritório. E falando de chefe, eu quero começar o nosso papo de hoje com o assunto favorito de todo trabalhador: salário. Mabi, eu andei vendo não só uma, mas várias matérias que mostram o gráfico de salário dos CEOs na linha do tempo. E esse negócio me deixou abismada, principalmente considerando quão pouco o trabalhador continua a ganhar e o quanto a produção aumentou. Você já deu uma olhada nesse gráfico, Mabi? Eu vi sim esse gráfico aí, é praticamente uma curva aí quase que 90 graus, né, o aumento do salário aí, mas me explica melhor isso, como assim? Pois então, Mabi, eu também não entendi como que chegamos nesse nível, mas a gente vai pôr o gráfico aqui na tela para vocês, pessoal. A partir de 1990, o salário dos CEOs disparou, tipo, em proporções absurdas. Tem até aqui uma matéria do CNN Brasil que os CEOs ganham quase 200 vezes mais que os trabalhadores. E não sei se você já escutou esse argumento, Mabi, mas quando eu vejo as pessoas defendendo esse salário enorme dos CEOs, é porque falam que eles têm um maior risco, teoricamente, né? Que como eles são os grandes tomadores de decisão,
que eles que são as mentes que pensam todo o produto e que o som de fábrica só implementa, né, as soluções que eles pensam, então que teoricamente estaria certo eles ganharem isso porque eles são os que têm mais a perder com essa história. Só que eu já trabalhei no banco, né, Mabi? E o que eu vejo é que esses cargos, eles parecem ser os mais seguros, porque o cara, além de ganhar um salário alto, ele ganha um bônus alto e quando eles são demitidos, por eles serem cargos de confiança, eles ainda têm um tempo que eles continuam recebendo da empresa. Mais ou menos uns 6 meses aí, eles ainda continuam a receber. E não é tipo receber que nem a gente que é mandado embora do FGTS, aquela miserinha. Eles recebem bem e muito bem. E muitas vezes eles saem, né, da empresa e já tem outro emprego à vista, porque são todos amigos e estão todos ali no meio, né? O que que você acha disso, Mabi? Eu acho, assim, um absurdo, Olha, viu? é um absurdo mesmo, né? Porque a discrepância entre valores não é tirando mérito, não, né? Porque realmente os CEOs, né, a visão estrategista faz com que a economia do país se movimente, mas assim, o pobre do trabalhador lá que tá aplicando cartão, diariamente lá tem que acompanhar o salário mínimo, né? Que é um absurdo que a gente vai comentar aqui. E o CEO 200 vezes mais do que o trabalhador aí geral, entendeu? Chega a ser meio que hilário, né? Assim, muito singular só falar que tá tudo bem, né? Não tem condição. É, e você falou, né, que porque são as mentes pensadoras, mas falando aqui, né, do nosso próprio emprego atual, que a gente não vai falar o nome porque a gente ainda é pobre, tem que trabalhar. Mas, por exemplo, né, a gente vê casos É, que a nossa, gente está tendo que criar um negócio, porque parece que principalmente nesse mundo de tecnologia, né, para quem não sabe, eu e a Mabi somos, né, da área tecnológica, da área de TI. Então, quando as pessoas de negócio não entendem de tecnologia, a gente que acaba que fazendo e criando, e aí depois eles só vendem a ideia como se fosse deles. Então nem isso eu acho que os CEOs hoje em dia estão fazendo, viu? exato. Na verdade, eles só organizam, tentam manter a organização, né? E realmente chega a ser um absurdo mesmo, assim, não faz jus realmente esse salário monstruoso aí, enquanto realmente a classe, a base da pirâmide chega a ganhar 2 salários mínimos no máximo e olhe lá para fazer é o que faz realmente a coisa acontecer, né. Então assim, chega a ser um absurdo isso e assim não já lá na frente olhando a gente já vê que não tem solução, né. Cada vez é pior, o salário mínimo realmente não é uma coisa que a gente espera que tenha um aumento aí futuramente, né. E eu fico me perguntando como que as pessoas realmente conseguem sobreviver, né, falando diretamente sobre o salário hoje. Quanto que tá o salário mínimo hoje, Kiki? Ixi, não faço a mínima ideia. Deixa eu dar uma pesquisada aqui ao vivo e a cores. Eu vi que estava, acho que 1.518, é É que isso? tem o paulista também, né? Que é um pouco maior, salário mínimo É um pouco maior. paulista. Então tá Ó, 1.413 geral? tá 1.800 1.800 o paulista. Deixa eu ver o outro. paulista? O salário, assim, não acompanha, o aumento de tudo que vai fluindo e acontecendo, né, principalmente no nosso Brasil, né, que tá tudo muito difícil É, e olha acaba aqui, ó, ficando o cada que você vez. falou. O normal tá 1.412 e o paulista tá 1.800. Não tem condição, né, é tipo aquele incentivo que o governo dá pra você não morrer, né, tipo assim: "Ó, tó isso aqui só pra você viver", né, não morrer na Exato. verdade, né, É só porque você só pra. vai, É, comprar o pacotinho básico da internet, né, talvez um lanchinho no final do mês e o aluguel de preferência, né, do tamanho de um armário de uma vassoura, né, pra você morar, né. Porque o que que se faz, né, com esse salário, né, enquanto realmente tem esses CEOs aí que só aumentam cada vez mais, a régua é lá em cima, né, então, fica complicado, né. não, eu realmente não entendo como que as pessoas assim sobrevivem nesse salário mínimo. E eu acho que é meio de propósito, viu? Porque enquanto a pessoa tá ali preocupada
né, em literalmente sobreviver, em pensando se ela vai conseguir ou não ter comida o mês que vem, ela não tá pensando o quanto que o CEO tá ganhando, né? Tipo, ela tá se preocupando ali com a vida dela e ela nem tem tempo de pensar o quanto que aquela situação é injusta. É, exato, que a desigualdade salarial aqui no Brasil é igual você assistir uma novela mexicana. Enquanto tem gente que vive em palácio, tem gente pagando o aluguel e o vale-transporte e comprando um salgado e um suco de laranja no final do dia, né. E como consegue, né, com esse salário, na capital conseguir viver, pagar todas as contas, moradia, custas, né. Ainda no interior tem uma prima que mora lá, é assustador, né, é um filme é um filme de terror, literalmente. Quem ganha menos geralmente está ali, né, naquela base do salário mínimo, e a galera sente na pele mesmo, né, que é um episódio ali de suspense que não acaba mais, né. Será que eu pago a conta de luz? Será que eu faço o mercado? Já quem tá ganhando mais aí já pensa um pouquinho diferente, né, mas realmente, eh, R$ 100 de aumento para quem ganha o salário mínimo hoje é uma festa, né, porque realmente você não tem nem qualidade de vida, né, acho que comprar uma caixinha do o morango do amor aí é luxo. É, Mabi, eu realmente não sei, porque se a gente vê o preço do supermercado, só do supermercado, como tá um absurdo hoje, a pessoa ganha R$ 100 de aumento e aí do supermercado tudo, tudo, literalmente tudo aumenta em 300%. E aí como que você vai pagar as contas, vai pagar, né, vai pagar a sua comida e ainda sobrar um pouquinho pro lazer, né? Porque eu acho que é muito importante as pessoas conseguirem ter um tempo ali de lazer para curtir com a família. Só que do jeito que as coisas estão hoje, as pessoas acabam tendo que fazer uma escolha, né? Ou eu como, ou eu dou uma saidinha. É, fica difícil. O certo mesmo para a humanidade seria 50% do salário para quitar todas as contas, eh, colocar, vamos dizer assim, comida dentro de casa, os 30% investir, guardar para um futuro, e o restante que sobrar um lazer, né. Isso seria o ideal para o trabalhador hoje, né, mas essa visão, assim, ela fica bem além. Teve um trabalho meu, já faz tempo, o dono era muito presente ali entre digamos assim, os operários. Uhum. E teve um dia no café que a gente estava lá conversando, né, falando de como as coisas estava difícil, né, o papel sulfite, reclamando, né, o papel sulfite barato que comprou, né, a tiazinha lá da limpeza reclamando do detergente que era o mais barato, não fazia nem espuma, e por aí conversa vai, conversa vem. O dono simplesmente chegou, desceu do carro, tinha uma cozinha lá, né, como ele era de fora, e ele viajava e ficava um tempo na empresa, né, ele tinha a casa dele na cidade. Ele falou: "Ah, eu acabei de chegar que eu fui fazer compra", ele chegou com 3 caixas de carne, né, porque ele Nossa. amava carne, era só, picanha, Angus. Aí, como eu trabalhava no financeiro nessa época, ele falou: "Ai, faz o pagamento lá, né, pro açougue", que eu fui era em outra cidade, eu fui lá na cidade X comprar, né, e eu vou começar a comprar lá agora todo mês. Sendo que era só ele, e a mulher dele e as filhas estudavam fora, né, no exterior. Então, assim, Nossa. 3 3 caixas para o mês, eu achei um absurdo, né. Aí, na época, eu fui fazer o pagamento, né, pro açougue e ficou em torno de R$ 1.800. Ô, Isso louco. foram há uns 13 anos atrás, para você ter uma ideia. E eu sei que ele falou na frente de todos os operários, entendeu? Isso que ficou mais chato ainda, porque acabou, né, naquela hora lá, todo mundo lá no café reclamando até do detergente que era o mais barato, e ele me chega para falar dessa maneira, né. Então você já imagina a revolta que o funcionário fica, né, descontente. Ele acaba realmente trabalhando, ele não consegue dar o seu 100%, né, ele fala: "Poxa, né, que eu tenho, o que que acontece, né, que eu não consigo, né". Então eu só sei que o clima ficou super pesado, o silêncio ficou naquela hora, e só deu pra gente ouvir a máquina de café fazendo "plac".
E aí depois cada um foi para o seu cantinho com aquela cara, né, de ponto de interrogação. Nossa, Mas, é mas vivendo para ver essas coisas. não, esse povo, Mabi, eles vivem em outra realidade. Você falando, né, desse teu ex-chefe aí gastando 1.800 me lembrou também de, de quando, né, eu trabalhava no banco e todo chefe, né, ele não gosta de ó, comer em lugar de pobre, né, ele gosta de quando reúne a equipe de sair para comer em lugar bom. Só que ele não percebe, ou eu acho que nem liga também, né, não tá nem aí com o dinheiro que o trabalhador recebe ou não. Então, eles vão só nos lugares mais caros, né, para acabar todo o vale que a gente ganha do mês naquele restaurante. Então, tipo, o cara, ele, ele nem percebe o quão a mais ele tá ganhando em relação ao trabalhador. E também, se perceber, ele nem liga. Não, não tem noção mesmo, né. E acho que quem já não ouviu que é sobre a meta, né, a meta do mês, né, então todo mundo ali Nossa, sim. suando, tentando entregar o trabalho, e o chefe aparece e fala: "Gente, gente, vai, vamos trabalhar", como se a empresa fosse nossa. Minha vontade era pegar e falar: "Se essa empresa fosse minha, eu já tinha fechado e ido pra praia". Exatamente. Trabalhar como senso de dono, né, tá muito em alta, né, Nossa, eu essa odeio essa frase, né. frase. Duas frases que eu odeio: senso de dono e aqui nós somos uma família. Que família é essa, meu povo? Que família é essa? É, se é família, então me dá uma mesada aí, porque esse salário tá difícil. Exato. E final de ano então, né. Ai gente, Nossa, gostaria de agradecer aí pelo esse ano que conseguimos atingir as metas, e vocês realmente são a alma do negócio, vocês são a alma da empresa. Sem vocês nada disso teria acontecido, toma aqui um bombom. né? Sonho Agora não é eu, nem sonho de valsa, é serenata do amor. agora eu pego meu bônus milionário de final de ano e vocês um bombonzinho. Uma empresa que eu trabalhei que era melhorzinha, não foi nem um bombom, foi uma canequinha com o logo da empresa. E ainda estava achando que estava dando o máximo pra gente, né, ainda queria ver o sorriso no rosto. Não, você Falei: ainda "Não, não estava vai conseguir". ganhando muito, o banco não dava nada. Você ainda ganhou demais. Não, e o pior, Mabi, é que é o que você falou, né? Que as empresas falam ciência de dono. Como que os caras querem que a gente trabalha, né, tanto assim para eles para ganhar nada? Você até, né, trouxe aqui para mim ver a matéria da geração Z, né, que não quer trabalhar, mais trabalho CLT. E eu tenho que dizer que eu concordo com eles, viu? Porque tá muito ruim a situação, Mabi. Está mesmo. O que desanima mesmo, assim, eu acredito, essa geração, é o fato mesmo do salário, né, você ter que ficar praticamente 10 horas no local do trabalho, almoçar no local do trabalho para chegar no final do mês. Você receber esse salário e perceber que você não consegue fazer nada. E essa geração Z, diferente, né, das anteriores, hoje tem mais acesso, não todos ainda, que é um outro caso, mas assim, a maioria tem acesso a estudo, né. Dependendo da classe social, hoje está mais acessível, né. Tem comunidade que já tem locais que possuem biblioteca, livros, incentivo à faculdade, né, com esses planos de, ProUni, aquele financiamento, né, o que é o FIES, acho que é isso, né, que chama. Tem as Então bolsas tem também, né? op bolsas, tem opções que antigamente realmente não tinha, ou você tinha condições realmente de fazer uma boa faculdade, ou seus pais tinham condições de pagar a faculdade, ou você era muito boa e pagava, conseguia passar, fazia um vestibular, fazia vestibulinho, conseguia passar, ou você não tinha mesmo, um estudo e acabava aceitando qualquer tipo de trabalho, né. Hoje essa geração, além de ter mais, apoio para estudar, eles não estão querendo aceitar isso, né. E não acho também, eu não critico, porque às vezes, um outro trabalho informal, você acaba ganhando a mesma coisa, tendo qualidade de vida, do que se você tivesse realmente, principalmente trabalho repetitivos, né. Infelizmente ainda hoje existe muito trabalho repetitivo. Por exemplo, um motorista de ônibus dirigindo em São Paulo. Ele passa 8 horas, dirigindo um ônibus manual, câmbio manual,
sentado ali no sol e ganha, vai, 2 salários mínimos, não sei quanto que tá hoje, né, tô chutando assim, mas, né, às ve aí a geração V fala: "Não, eu prefiro fazer outra coisa, eu prefiro, eh, independente, vender, pipoca na praia", e ganha a mesma coisa. Então, assim, hoje tá muito complicado mesmo em relação ao salário, ao custo de vida que tá cada vez pior, principalmente aqui no Brasil, tá muito difícil a situação. E acaba complicando, né, para esse povo aí, e aí as pessoas acabam misturando, né, determinados pensamentos e acabam até levando para o lado negativo, né, isso gira uma tremenda discussão. É, eu acho que tem os dois lados, né? Tem realmente, né, como a gente já viu casos, né, que o nosso chefe falou que tem um pessoal aí dessa geração também que está com umas expectativas do trabalho também irreal, né? A pessoa, tipo, não quer se esforçar, quer escolher o tipo do trabalho que faz né, e quer ser promovida, quer ganhar bem. Então eu acho que tem esses dois lados da moeda aí. Por um lado, realmente não vale a pena muitos desses trabalhos, você vai se matar, você não vai sair desse lugar, você vai continuar ganhando pouco. Por isso que muitas pessoas estão fazendo, né, que nem você falou, esses trabalhos mais informais, que às vezes elas acabam ganhando mais do que se fosse um trabalho de carteira assinada. Mas tem também, né, a, como que eu posso dizer, uma vagabundice mesmo, né? O pessoal não quer fazer nada, só quer se dar bem e quer viajar, quer curtir, não quer saber realmente de trabalho, né? Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que tá tendo, principalmente nessa geração que tá vindo, esses dois lados, né? O pessoal que tá indo numa linha mais informal, porque eles estão descobrindo que o dinheiro não tá ali no CLT, e tem esses outros que estão, eu acho que eles estão sonhando demais com o trabalho ideal, e a gente sabe que nunca vai ter esse trabalho ideal aí fora. É, realmente, você falou tudo aí, tem esses 2 lados. E essa geração Z chegou no mercado de trabalho e já mostrou que realmente não quer repetir a vida dos pais. Foi muito difícil também as gerações anteriores, né, então nada de entrar numa empresa, ficar lá 30 anos, até ganhar um relógio do Paraguai, né. Então, eles vieram já com essa mais informal, veio, né, com um propósito de flexibilidade, de preferência, ninguém mais quer ficar gastando 2, 3 horas para chegar no trabalho, quer mais qualidade de vida, então essa geração ela tá mais percebendo o clima da empresa. Antes não podia falar nada dentro de uma empresa que realmente você não podia trabalhar. Eu vejo pela minha avó, quando ela fala, na época dela, ela ficou grávida e ela trabalhava numa fábrica bem famosa no Brasil, ela é muito bem conhecida, e ela ficou grávida, não tinha na época a estabilidade da mulher quando ela estava grávida, né. E ela foi muito maltratada, ela era maltratada porque ela estava grávida, ela não conseguia fazer determinados tipos de serviço, né, principalmente que naquela época era muito trabalho braçal, e e consequentemente, forçaram ela a pedir a conta, né, ou seja, Nossa, a se demitir mesmo, porque não tinha estabilidade, não tinha segurança. Não tinha essa lei que tem hoje, né, que é para assegurar a mulher a sim. estabilidade da mulher, né, então não tinha, então ela simplesmente foi tão maltratada e humilhada, que ela teve que pedir a conta e sair. E foi muito difícil na época, porque, foi o primeiro filho dela, mas a situação era um pouco difícil, né, era só o meu avô Ah, que sim. trabalhava, ele era carpinteiro e pintor, então assim, foi muito difícil para ela naquela época. Então hoje essa geração ela pergunta o clima da empresa, como que é o clima da empresa, né, vai me agradar? Tá agradando? Não? Tchau. Ah, como que funciona? Então hoje essa geração realmente pensa mais, né, tem mais essa hierarquia exagerada, digamos, né. Além deles não terem mais paciência, eles já têm essa visão que hoje em dia se faz necessário, né, faz sentido hoje você questionar realmente se o ambiente vai te custar um emocional, vai te custar algumas outras coisas, né. E a geração anterior ela não tinha isso também, né, esse respeito no trabalho. Isso é É, um lado bom, né, hoje dessa geração, né, ela tá
trazendo um pouco, né, mudando a lógica do trabalho, né, de bater menos o ponto e entregar mais resultado. Coisa que antigamente você era forçada a trabalhar até 12 horas direto e entregar o resultado ali, se não entregava, você é capaz de nem receber seu salário, de contar ainda de você, né. Hoje você consegue ter mais essa lógica, né, da geração Z trazer, né, menos regras, menos trabalho, vai, escravo, né, e mais entrega e resultado. Olha, eu não sei até que ponto isso está realmente sendo efetivo no mercado de trabalho, viu? Porque, tudo bem, a geração Z está largando esses empregos, mas também tem tanto como, profissional procurando emprego que às vezes a empresa nem liga de desligar aquele cara que ele sabe que não vai se esforçar por ele, e aí vai entrar um outro no lugar que às vezes realmente está precisando, né, daquele emprego e que aí vai se matar lá para trabalhar. Então eu acho que a gente ainda vai ver se, se essa, né, solução, entre aspas, da geração Z vai dar certo ou não no mercado de trabalho. É, muito incerto, muitas mudanças, É, muitas coisas irão acrescentar, outras realmente irão ficar bem complicadas. E como as coisas estão muito fáceis hoje de acontecer, de saber, de ficar tendo maior conhecimento, muitas coisas podem mudar ainda, né, em relação a esses famoso CLT, né. Eu acredito que o CLT, eu acho que não vai perdurar para o resto da vida, sabe. Eu acredito que nem a empresa que eu trabalhei, há um tempão, faz muito tempo já, hoje praticamente digo que 70% dos funcionários hoje passaram para PJ, ou seja, tiveram uma opção de ter o aumento, né, o do salário e trabalhar para si mesmo, prestando um serviço lá na empresa, né. Só que assim, aí é outro assunto, né, que adianta você ser PJ, mas ter que trabalhar como CLT, né, é, você tem que responder para o chefe, né, lá para o dono da empresa, você tem que cumprir seus horários, então assim, acaba de qualquer forma o trabalhador nunca vai ter vez, na verdade, né. O exatamente. brasileiro, infelizmente, é um desconfiado do outro, né, essa é uma educação do Brasil, né, ninguém confia em ninguém, se não fizer assim é porque não está fazendo, eu não confio se ele está trabalhando, eu tenho que ficar fiscalizando, então acaba diferente lá da Europa, né, que se você falar: "Olha, preciso disso", você acredita, confia, ele faz e ele entrega, conforme combinado, né. Aqui já as coisas já não são bem assim, né, então são questões de ação e reação. Nossa, isso me lembrou que eu vi um vídeo, não lembro de quem agora, esses vídeos aleatórios que a gente assiste, né, no YouTube. Mas era um cara, não sei se ele era americano, se ele era inglês, agora realmente não me lembro, mas era alguém lá de fora, né? Ah, acho que eu lembrei. Era um americano, ó, um americano falando da experiência que ele teve de trabalho na Europa, porque até o trabalho do americano é diferente do que o pessoal tem lá na Europa. Aí o que que ele estava falando, né? Que quando você pergunta para alguém dos Estados Unidos, e eu acho que isso se aplica aqui no Brasil também, né? Quando você pergunta para uma dessas pessoas, quem é você, né? Por exemplo, quem é a Mabi? Aí, ao invés de você falar, tipo, quem você é como pessoa mesmo, você fala, eu sou, por exemplo, da área de TI. Então você não se apresenta como você se apresenta como a sua profissão. Então, a sua profissão meio que se tornou a sua identidade. Aí eu falei, nossa, e pior que é verdade, né? Aqui também eu acho que a gente tem muito disso. Porque você só é alguém se você for um doutor, né? Que antigamente tinha muito isso. Porque as profissões de sucesso era médico e advogado. Hoje em dia a TI tá em alta, né? Mas a gente sempre associou o valor das pessoas ao cargo que ela tem. Então isso eu acho que está começando também meio devagarzinho a mudar com essa nova geração Z que está vindo. É, esse é um fator bem interessante e que bem colocado. Antigamente, realmente era bem visto com essa visão que você falou, né, quem era, doutor, dentista, tinha certas preferências e era o tratamento realmente era totalmente
diferenciado, digamos, né. Hoje essa geração está trazendo realmente mudanças para isso, né. Uma que profissões, novas estão surgindo também, algumas outras profissões não existem mais, mas antigamente, meu pai ele é servente de pedreiro. Nossa, você não era uma pessoa que poderia se enquadrar em qualquer classe social, ou participar de qualquer evento, alguma coisa referente ao que era o trabalhador, né. Hoje realmente essa visão com essa geração está bem mudada, né, ainda bem, mudou bastante. E um outro fato, que eu estava lembrando, favoritismo na empresa, quem nunca? Você se lembra de alguma coisa sobre favoritismo quando eu te falo essa palavra? O Nossa, que vem na uma sua coisa mente? vem 1000 coisas. Isso é um E negócio vocês aí de ferrado, hein. casa, pessoal, lembra de favoritismo? Não, Hum, sempre tem, eu acho que é uma regra, sempre tem o não, é favoritismo no impossível trabalho, né, não aquele ter. esqueminha, onde o chefe tem a turminha que do nada, né, a colega lá da turma do fundão, tá sempre com a mão estendida, né, esperando a migalha. Ah, é Nossa. bem complicado falar de favoritismo, porque todos estão ali no mesmo barco, vai. Todos estão ali com suas tarefas legais, todos merecem elogio, todos, têm atenção especial, e sempre tem um ou outro que querendo levar vantagem, digamos assim, né, sempre tem, né. Você percebe que tem aquele favorito, que é o que fica de leve trás, ou é o que quer se mostrar muito na frente do diretor, do do seu coordenador, alguma coisa, quer se mostrar mais do que você faz, na verdade está só, mentindo ali na frente só para ver se ganha alguma coisa a mais, e acaba, deixando as outras pessoas que trabalham, né, no senso comum ali um pouco tanto constrangidas e chateadas, né, porque parece que é um campeonato injusto, digamos. Ah, com certeza. Eu acho que junta a fome com a vontade de comer, sabe. Porque os gerentes, eles adoram ter esses puxa-sacos, né, falando: "Nossa, como você é lindo, maravilhoso". E tem o cara que quer levar vantagem e acha que aquele ali é o jogo, ele fala: "Se esse é o jogo, eu vou jogar pra ganhar. Então eu vou puxar o saco, eu vou levar presente, eu vou fazer tudo o que tiver que fazer para eu sair na frente dos outros". Isso esse assunto teve um gerente meu lá do banco, Mabi, que normalmente quando tem essas pesquisas, né, como você está se sentindo na empresa hoje? Sempre tem essas pesquisas que não servem pra bosta nenhuma, mas que o chefe faz só pra, né, só para cumprir as metas lá e prometer que vai melhorar e nunca melhora. E teve lá no banco uma dessas que, né, toda vez o pessoal colocava: favoritismo, favoritismo. Aí eu acho que o gerente encheu o saco, né, do pessoal ficar reclamando, aí ele soltou uma bem assim, no meio da reunião, tipo, com a área toda, viu, várias pessoas assistindo. Aí ele falou: você tá reclamando que o seu colega tá puxando o saco do seu chefe? Por que que você não vai puxar o saco também?". Essa foi a solução que ele deu. Por que que você não faz também? Você acha, mano, É, uma coisa nossa, dessas? gente, não dá para acreditar nisso, né. Eu já presenciei também 2 cenas de favoritismo. Uma era um funcionário que, se tirasse foto, ele aparecia lá pendurado com o chefe, viu, de digo bem nítido. Ai, olha, não tem coisa mais chata que alguém ficar puxando o saco, né. E ele sempre ganhava os melhores projetos, os melhores elogios, até quando tinha festinha, assim, o primeiro pedaço do bolo era dele, a gente até estranhava, né, Que falava: "Não, não é absurdo. possível, né". Era ganhar, só faltava ganhar ouro lá no ambiente corporativo. Então, só que ele era um pouquinho atrapalhado, né, esse cara, né. E aí teve uma reunião lá que era muito importante, chegaram uns clientes e ele que ia fazer a apresentação, porque ele era o top, né, o favorito, e ele esqueceu a apresentação no pendrive em casa. Então ele ficou Nossa, todo atrapalhado, pediu 1000 desculpas, lá ficou aquele clima super chato, porque ele que tinha desenvolvido os gráficos da apresentação lá que a gente estava fazendo, e ele: "Ai, o arquivo sumiu". E o pior mesmo foi o nosso gerente lá, o dono da empresa lá, que era fã do cara, fingir que nada tinha acontecido. Ai, gente, acontece com todo mundo, o importante é a intenção. Então, o resultado, né, a gente ficou super
pê da vida, mas assim, depois ele acabou virando piadinha, sabe. E eu nunca vi um favorito, no final da história lá, não acabar se dando mal não, viu. Pelo menos todos que passaram, eu vi que no final se deram mal. E a gente aproveitou, né, que surgiu aí, a gente até deu um apelido lá pra ele, o mestre das desculpas, né, porque ficou muito chato e ele era muito atrapalhado. Mas moral da história, né, a gente já sabe, o favorito, ele quer se aparecer demais e acaba depois virando meme, né, como se diz hoje, né, no escritório, né, na época não existia essa palavra, né, mas ele acaba hoje, se fosse, ele ia virar meme no do escritório. Ah, com certeza. Só que esse negócio de favorito acaba atrapalhando quem realmente, tipo, tá ali trabalhando, se esforçando, porque a pessoa acaba não tendo visibilidade. Eu já tive vários colegas, né, também da área de TI lá no banco, que, tipo, era do tipo de pessoa que realmente, sei lá, parecia que gostava de trabalhar, sabe? Batia o ponto certinho, tava ali, se tinha que ir no presencial, tava no presencial, entregava até de noite, né, para as subidas. E a pessoa, tipo, passou anos no mesmo cargo, como júnior, e aí todo o feedback que a pessoa recebia era: ah, porque você tem que fazer algo para você mostrar o seu trabalho. Isso é algo que eu odeio também, né, nessa nossa área. Nossa, porque você tem que destacar o seu trabalho para toda a empresa. Tipo, É complicado. nossa, eu odeio esse negócio. Eu odeio também. E olha mais um caso que também acabou dando tudo errado no final. Tinha um funcionário que ele acabou virando o favorito do dono da empresa, porque ele era fofoqueiro. O dono da empresa não ficava muito na empresa e ele precisava de alguém gerenciando ali a equipe, mas que fosse realmente, né, os olhos do chefe. Mas enfim, ele acabou não levando para o profissional, ele acabou virando um dedo duro, ele dedava quantas horas a pessoa tinha ido no banheiro, ele Nossa. dedava: "Ó, a pessoa saiu da máquina ali, tá indo conversar com não sei quem. Ó, a fulana comeu uma bolacha. Ó, a fulana tá espirrando ali 3 vezes. Ó, a fulana saiu 1 minuto mais cedo. Ó, a fulana chegou 1 minuto atrasada". Então acabou virando, ficou horrível, puxa-saquismo total, mas olha só o que aconteceu, enquanto ele servia para o dono da empresa, estava tudo bem, né, ele estava se achando lá o favorito, top, ganhava aumento, pedia aumento, ganhava aumento, porque ele era o dedo duro do chefe. Aí quando o dono da empresa, o proprietário, passou a residir na cidade, ele passou a frequentar mais a empresa, ou seja, ele ia todos os dias. E aí ele percebeu que ele não precisava mais daquele fofoqueiro, porque aquele fofoqueiro estava se intrometendo no trabalho do próprio dono da empresa. E o que que aconteceu? O próprio dono da empresa, olha aí, olha como aconteceu. O próprio dono da empresa virou o jogo, começou a fazer com que o fofoqueiro se sentisse mal, o próprio dono acabou deixando escapar que ele mesmo estava fazendo isso, ele não aguentou a pressão, ele mesmo pediu a conta. Então olha Olha só, só. é complicado você querer ser uma coisa, igual você estava falando, né, bem, é horrível você ter que ficar se mostrando serviço, sendo que você sabe das suas responsabilidades só para ficar ganhando elogios, vai, ser o favorito do dono da empresa, né. E é aquilo que eu te falei, os casos que eu vi de favoritismo, no final não se saíram bem, alguma coisa aconteceu de ruim, não deu bom no final. Ah, os casos que eu vi, acho que era porque também eu trabalhava pro banco, né? E banco, onde tem dinheiro, sempre parece que o mal sempre vence ali. Isso me lembrou de um caso também, né? Porque os gerentes ali sempre gostavam, né, de fazer festa depois, né, depois do horário de trabalho e tal. E eles consideravam como se fosse, tipo, obrigatório mesmo do trabalho, sabe? Ah, porque se você não sai com a gente, você é o chatão e tal. E eu nunca fui com os caras, porque eu sempre odiei esses negócios e se eu não gosto, tipo, eu não sou obrigada a ir, né? Não tá lá no meu horário de serviço, então eu não sou obrigada a ir. E aí teve um desses gerentes, ele não era nem meu gerente direto, né? Só que ele tava ali na mesa com a gente e queria ir pro churrasco depois do trabalho. Aí eu falei que eu não ia.
Ele falou: "Você não vai?" Aí eu falei: "Não". Ele falou: "E se eu tirar meio ponto da sua nota, você vai?" Aí eu falei bem olhei bem pra ele, todo mundo, né, todo mundo ficou quieto, todo mundo olhando. Eu falei: "Não". Ele falou: "Não", tipo, realmente surpreso. Ele Ele falou não por mim acreditou, né. ele não acreditou. Eu falei: "Não, eu não vou". Que Aí ele absurdo. falou aí depois ele mudou, ele falou: "E se eu te der meio ponto a mais?" Eu falei: "Não, eu não vou". Aí ele olhou para o meu gerente, que estava do meu lado, aí ele falou: "Ah, fulano, você tá ouvindo isso?" Aí eu olhei para o meu gerente, né, tipo, olhei bem nos olhos, que ele estava bem no meu lado, e falei: "Eu não vou". Aí ele falou: "Não, tudo bem, ela não precisa ir". Você acha, mano? Ai, Além gente, do não ponto acredito. na É, eu nota. aliás, eu acredito sim, Kiki, acredito super. Quem que uma essas reuniõezinhas pós-horário também, que é o famoso social, É, é deselegante, né. Tem mais o que fazer, né, principalmente quem tem casa para fazer as coisas, ou família, ou exato, filho, fica impossível, aí leva a promoção a pessoinha que foi lá tomar a cervejinha lá na esquina, né, e a que tem compromisso e não deu, acaba não ganhando nada por causa desse tipo de favoritismo, né. É é exatamente. inacreditável, né, mas tem muito, rola muito. Nossa, e a maioria das pessoas, né, tipo, acaba fazendo, porque você imagina, o a pessoa lá que é mais certinha, ela acaba indo por pressão, né. Eu não fui porque eu sou doida, eu já não gostava do lugar, eu falei: "Ah, eu não vou não, essas pessoas, essa merda", eu já estava revoltada. Então eu sou mais revoltada e eu não aceito mesmo essas coisas. Mas tem muita gente que vai simplesmente pela pressão, né. Tem muita gente que tem medo até de perder o emprego, as É, pessoas até mais simples, né, ou realmente as vingativas, né, que adora querer passar por cima das pessoas, acabam também falando: "Ai, eu vou porque eu quero ser melhor que a fulana, eu quero ser a mais bem notada da empresa". Tem gente que vira sim, competição, né, dentro da empresa, sendo que tá todo mundo lá para agregar o conjunto da empresa e não se sobressair querendo como se fosse mudar a vida, né, e não é por aí, né, acaba criando um ambiente extremamente desafiador, o emocional acaba ficando um pouco, abalado, né. Tem gente que tem sérios problemas, né, na empresa. Tem uma amiga minha que ela trabalha no banco também, e o diretor geral dela também era, assim, rude ao ponto de falar algumas coisas que desagradava o emocional e acabou deixando 2 funcionárias lá em estados gravíssimos, né, emocional, nossa, e que tiveram que se afastar realmente por pressão, problemas, e essas 2 vieram realmente apresentar problemas de, emocional, vieram ficar doentes, e tanto que no final, depois de N casos que elas passaram, né, o sair ainda o esse gerente aí criticava, falava que era frescura, que era bobeira. No final ainda, ele foi desligado do banco por acusação de assédio sexual na empresa. olha Você só. acredita? Eu acredito. Eu acho que o É, banco não é um bom lugar, eu tenho certeza. pra se trabalhar, é. É. Discriminação então de quem tem tatuagem, cabelo Nossa, sim. pintado, você já ouviu isso daí também, que Nossa, bastante. Hoje em dia eu acho que tá um pouco melhor, mas já ouvi pessoal, né, principalmente lugar de banco, falando: "Nossa, como esse pessoal de TI anda mal vestido". eu já ouvi também, mas eu já presenciei esses fatos e juro pra você que eu achava que era só na televisão, na novela, né, que aquela pessoa ela era discriminada, mas não, eu já vi em casos reais de ótimos funcionários, totalmente competentes, que foram fazer a entrevista e devido a ter tatuagem ou cabelo ou mulheres com o cabelo descolorido, né, loiro, não foram selecionadas por causa disso. Eu fiquei Nossa, abismada, eu falei: "Eu não acredito". E fora outros comentários, né, que faziam realmente da pessoa, né. Teve um pintor também, que ele tinha, problema na fala, e só que ele era um dos pintores que foram indicado de outras empresas, então ele era um ótimo pintor pelo seu trabalho. E ele realmente foi descartado
da entrevista, porque ele tinha problemas na fala. Nossa. Então ou não sei como que tá mui hoje eu acredito que tenha não vou dizer que melhorou não, porque acho que a galera que tá ouvindo aí, se bobear, se a gente perguntar aí, deve É, contar algumas outras histórias fortes aí, com é que certeza. a gente não tem ouvido muito, mas eu já presenciei altas histórias, assim, de preconceito mesmo em todos os sentidos. Ah, eu acho que ainda deve ter por aí. É que às vezes no nosso meio, né, às vezes a gente não vai ouvir porque o pessoal normalmente toma um pouco mais de cuidado, assim, né? É, Mas essas porque hoje empresas tem mais bastante leis, pequenas. né. É, exatamente. Hoje tem bastante lei que protege, né, os funcionários, as coisas mudaram, né, tem bastante respaldo, digamos assim, né, quando acontece alguma, discriminação, consensual ou não, acaba a pessoa tendo como recorrer perante a isso, né. Agora, Exatamente. antigamente não tinha muito, né, então o ser humano acabava sofrendo realmente, literalmente, né, vários preconceitos, É, desde a época de sala de aula, né, na época da minha mãe, na própria sala de aula, a pessoa que tinha a cor da pele mais escura, ela tinha que sentar no fundo e de um Olha, determinado lado da sala, pra você ter ideia, por exemplo, pelo esquerdo. As pessoas que têm as peles mais escuras têm que sentar nas últimas cadeiras do lado esquerdo, por exemplo. Um absurdo, nossa, que horror. um absurdo. Hoje, graças a Deus, nós temos leis e amparos, né, que não pode, eh, fazer isso, né, que respalda, né. Mas um outro assunto que me falaram também, que eu já achei um absurdo. Tem gente que se aproveita da lei, né, já falando sobre isso, Ah, sim. já se aproveita e acaba, né, eu ouvi um funcionário lá da empresa falando que tem medo de conversar, dentro de uma sala, ele é homem, né, ele e Uhum. uma outra mulher, porque dependendo do que ela falar ou não, ele pode ser julgado, ir para julgamento, ou seja, se ele falar alguma palavrinha um pouco mais leve, sem intenção, mas falando, ela pode até prender a pe o cara, né. Então assim, tem gente que também já se aproveita, né, dessas Ah, sempre leis tem ou os 2 lados, né, porque os que querem tirar vantagem. exato. De todo lado tem alguém querendo, levar vantagem, né, principalmente agora com essa lei que tá favorecendo mesmo mais as minorias, o que faz sentido de tanto de abuso que teve no passado, só que daí o pessoal né, algumas pessoas começam a abusar e realmente nossa, fica uma situação meio chata, né, porque principalmente nesse momento que a gente tá agora, a pessoa fica sem saber como que ela age, né, fica com medo de falar alguma coisa e ser entendido errado, ou então às vezes realmente fala algo errado e às vezes não é punido, então, tem muito muitas variáveis diferentes que pode acontecer. Exato. Um outro ponto que eu ia comentar com você, que eu tenho escutado bastante também, é que hoje, em relação ao salário mínimo, você tem aquela obrigação de chegar cedo no trabalho. Você acaba, almoçando no trabalho, no presencial, porque não compensa voltar para casa. Então, um comparativo dessas pessoas que realmente trabalham e outras pessoas que têm a visão de: "Ah, eu não vou trabalhar mais CLT e eu quero viver da minha renda fazendo alguma coisa". A internet, né, a tecnologia hoje trouxe bastante diversidade, assim, para as pessoas realmente estarem pensando, né. Hoje, às vezes, a pessoa faz bolo, coloca um diferencial ali, faz uma caixinha bonitinha, inventa um nome para o bolo e que nem o bolo vulcão. Teve uma época que bombou, né, o bolo vulcão, e eu vi várias pessoas que deixaram até de trabalhar para fazer esse raio do bolo vulcão aí, que estava super na moda, né, o Olha famoso só. bolo vulcão, a hora que você comia, cortava, vinha aquela calda maravilhosa, né. Tudo é uma questão de época também, acredito que a criatividade é imensa. Mas trouxe também, agora, né, nos tempos modernos, essa opção para quem tem um outro lado e quer trabalhar mais na rua sem ter aquela obrigação, né. Eu já vi até jovens de 18, 19 anos que, além da faculdade, já passaram a ter esse trabalho informal para poder conquistar um valor aí a mais, para poder fazer algo melhor, para você poder ter até sua própria empresa, ou virar empresária.
alguma coisa assim. Você já ouviu por aí, Kiki? Ah, sim, eu já ouvi bastante. E também, né, hoje em dia parece que tá tendo uma volta um pouco desses trabalhos mais manuais, né? Porque o mercado parece que tá tão saturado que às vezes a gente chega a se perguntar se vale a pena, né, investir tanto estudo assim numa faculdade, numa pós e tal, porque temos muitos casos também, né, que a pessoa faz a faculdade, termina e não trabalha na área, né, que ela se formou, porque realmente ali não tem mais oportunidade. Compensa, né? É, não compensa. Aí a pessoa vai por fora. E às vezes se dá muito melhor trabalhando por fora, fazendo um bolo, alguma coisa, do que se ela tivesse atuando na área dela, que ela se formou. É, exato. Eu sou super a favor disso. Eu acho que a pessoa ela tem que realmente ser mais criativa, investir e dar a tapa à cara aí, porque eu acredito que se você fizer acontecer, você vai ganhar ali o seu salário, você vai fazer acontecer. Só que tem bastante gente também que fica com medo de não ter essa rede de proteção, né, do CLT. Ah, dá medo, né? É, dá medo. Eu acredito que quem já esteja muito acostumada com o CLT fica um pouco, né, assim, até ser a primeira vez, a pessoa não tem muita coragem. A partir do momento que ela encara, que ela sabe como que é viver com aquilo, não precisar depender desses benefícios, né, porque hoje a gente nem sabe, né, como que vai ficar realmente a aposentadoria. Se vai ter, Já né? então já tem um estudo aí querendo, retirar o valor da rescisão. Talvez o 13º, que na verdade nem é 13º, né. Esses dias eu estava vendo uma reportagem, em uns cálculos que você só tá fazendo igualando o seu salário anual e parece que você está recebendo um salário a mais, mas na verdade Tá não recebendo passa de uma nada. enganação. Exato. A famosa enganação. E tem gente que nem sabe, hein. Tem gente que tá falando: "Ah, tô ganhando uma boa coisa", né. Então assim, mas essa geração Z que pensa em crescer, em ter algo melhor, eu acredito que futuramente vai perceber, né, que todo esses benefícios da CLT aí é uma grande ilusão. Ah, sim. E tem muita gente também que se acomoda, né, Mabi, no CLT. Porque tem gente realmente que não tem, tipo, a ambição, um de crescer, de ficar milionário, essas coisas. A pessoa, às vezes, alcançou ali um nível, né, que tá acima do que ela estava antes, ela chega ali, ela fala, ah, aqui pra mim tá bom, né? É isso que eu não quero, tipo, algo além disso. Tá dando pra eu viver bem, tipo, consigo comer bem, viajar, fazer o que eu quero, e pra mim aqui tá bom, essa vida de CLT. Então, tenho amigos, né, que pensam assim, e eu acho que tudo bem, né? Depende tudo da ambição que você tem, né? O que que você quer para sua vida. No fim, são as escolhas que a gente faz. É, exatamente. Apesar que, só acho que teve uma reportagem que eu vi que parece que 20% da população mundial se esforça e tem a famosa ambição na vida. Infelizmente, por falta de acesso, não acesso físico, mas de não ter a cultura de ler, explorar livros, enfim, essas coisas, as pessoas acabam realmente minimizando o tipo de vida que gostaria e acaba aceitando realmente aquela vida que ela tem e acaba ficando naquilo, né, porque igual eu estava falando do bolo, né, o salário mínimo 1.400. Aí aquela pessoa fala: "Olha, é isso que eu posso ganhar trabalhando, eu não posso ganhar mais porque eu não tenho estudo", ela pensa assim, por exemplo. Então ela fala: "Olha, eu vou vender bolo". Hoje em dia você não precisa nem fazer: "Ah, mas eu não tenho forno, não vou gastar meu gás". Hoje em dia ela nem precisa, ela vai lá na padaria, ela fala: "Olha, eu preciso de 2 massas de bolo de manhã, eu posso te pagar no final da tarde, tudo bem?". Ela pega já a massa pronta, põe o recheio ali e vende lá no no ponto de ônibus a semana inteira. E vai ela se ela quiser mesmo trabalhar firme, ela pode estar tirando basicamente quase que a mesma coisa. E Ah, aí ela sim. não tem aquela questão de acordar cedo, de pegar 2 horas de metrô, ela vende por um preço ela nem precisa gastar, né, as coisas dela de casa, o gás, todo aquele preparo, ela consegue voltar um pouco mais cedo para casa e ainda acaba realmente faturando quase que o mesmo do salário mínimo. Então hoje
eu acho legal as pessoas terem essa visão e entender que se elas fizerem realmente acontecer e vive, né, daquele padrão que ela acha que ela está acostumada, ela vai sair muito bem. Ah, sim. E um ponto que você falou, né, também, hoje em dia o acesso, né, aos estudos por causa da internet está tão mais simples, né? Se a pessoa realmente quiser aprender uma nova skill, né, aprender algo novo, é só ela assistir um vídeo no YouTube. Exato, Tem de tanto graça, tutorial, acessível. Hoje em dia, mesmo com o salário mínimo, todo mundo paga uma internet, todo mundo tem sim, internet, gente, então realmente está bem acessível. Hoje em dia só não estuda, realmente não tem, até para fazer uma receita você tem ali de mão beijada. exato. Tem ali as medidas, quantos copos. Tem vídeo da tiazinha fazendo, do cara mais novo, do cara velhinho. Olha, tem de tudo. Outro dia eu, né, queimou o chuveiro, eu estava morando sozinha, nunca tinha morado sozinha. E aí eu não sabia, né, como trocar, como que chama? A resistência, né, que chama do chuveiro, sei lá. Isso, isso. Aí que eu fiz? Fui assistir um vídeo, né, pesquisei lá a minha Tutorial. marca, exatamente, como trocar a resistência para não ter que pagar Olha que R$ 50 pro prático. cara. Exato, você me fez É, lembrar da minha vizinha, a filha da minha vizinha, né, ela fez 18 anos agora. Nunca lavou um copo pra vizinha olha. aqui, que ela vivia reclamando. Ela foi morar fora, porque ela passou numa faculdade fora, e graças a essa internet, que tem tudo, ela faz até faz tudo. A Aí, ó. mãe dela, que eu encontro ela de vez em quando no elevador, ela fala: "Ai, minha filha tá lá agora, não lavava um copo, mas agora ela sabe fazer isso, 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 e tanta internet", né, porque quando eu era criança eu lembro que eu tinha um livro de receita que era da minha avó, que passou para minha mãe, que minha mãe Nossa, passou sim. para mim, para eu poder fazer o bolo. Eu seguia à risca ali a receitinha ali do livrinho. Minha mãe tinha também esse livro. E a gente fala, nossa, pena que perdeu, porque tinha cada receita boa ali. Hum, deu fome. Nossa, meu povo, o papo hoje rendeu bastante. Demos bastante risadas e compartilhamos várias histórias das nossas experiências. Agora a gente quer saber de vocês. Deixa aqui também as suas experiências e as suas histórias para enriquecer a nossa visão sobre este vasto universo do CLT e do trabalhador brasileiro. Muito bom. Obrigada, Kiki. Obrigada, pessoal. Espero que vocês também tenham gostado do nosso papo. Claro, contamos com vocês para o nosso próximo episódio. E não esquece de seguir a gente no nosso canal no YouTube e no Spotify. E para quem ficou aqui até agora, o papo foi esse.